Amém? Vamos continuar nossas exposições. Tiago capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Nos diz assim, a palavra do nosso Deus. Tiago 3, do 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meus irmãos, até aqui nós temos visto os versículos 1 ao 12 sobre o poder da língua. Tiago ele vai retratar a importância que nós devemos ter sobre aquilo que nós falamos. E basicamente nós vimos 3 pontos diante desses versículos. Os versículos 1 ao 12 do capítulo 3. A língua, ela tem o poder de dirigir. Tiago usa 2 ilustrações, que é o freio e o leme. Mais à frente, Tiago vai nos dizer que a língua tem o poder de destruir. Ela é fogo, ela é veneno, como uma serpente que mata as suas vítimas. E por fim, nós vimos em nossa última pregação que ela tem o poder do deleite. O poder do deleite. Nós temos uma fonte, através da palavra de Deus, quando nós somos abençoados em nosso coração, de engrandecermos ao nosso Deus e não amaldiçoarmos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então Tiago vai finalizar o verso 11 e o verso 12 falando sobre a fonte, onde a própria natureza que foi criada por Deus possui em sua essência frutos mediante a sua natureza criada por Deus. E da mesma forma deve ser cada um de nós. Devemos estar na fonte, que é a palavra de Deus, na fonte, pedindo ajuda ao Senhor, para que Deus possa nos dar frutos, o nosso deleite possa bendizer a Deus de maneira correta. Então, tudo isso nos versículos 1 ao 12, para chegarmos no versículo 13 em diante, para nós entendermos o que Tiago está falando aqui. Tiago falou que a língua é a melhor medida de maturidade. Quando nós observamos e olhamos para si, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos argumentando com as pessoas, quando nós observamos o conteúdo, o peso das nossas palavras, nós podemos avaliar como está o nosso coração. Se nós estamos crescendo na maturidade ou se nós estamos sendo imaturos perante a palavra de Deus. Então, nos versículos 13 em diante, Tiago vai ampliar essa ideia, examinar de modo mais geral a questão dos conflitos pessoais, onde nós falamos que o ponto é justamente esse, capítulo 3 até o capítulo 4, nós temos conflitos, contendas que a igreja cristã estava passando. E Tiago começa no capítulo 3 falando que um dos problemas era a imaturidade no falar. Eles estavam tropeçando na língua, na linguagem, não glorificando a Deus de maneira devida e não estavam crescendo segundo a ação de Deus. Então Tiago agora vai ampliar e mostrar a importância
da sabedoria, como evidência de um crescimento perante o nosso Deus. Então, a sabedoria que Tiago vai colocar aqui é a forma de nós lidarmos com as circunstâncias da vida. Esses versículos que nós lemos, os versos 13 ao 18, poderiam ser chamados de a história de duas cidades. Duas cidades, a história de duas cidades. O reino da sabedoria e o reino do sentimento e da rivalidade. Então nós temos duas histórias, duas cidades. Uma cidade do alto, uma cidade de origem eterna e uma cidade caída, uma cidade que é proveniente das coisas terrenas, das coisas deste mundo. Tiago é bem claro em afirmar que nós temos a sabedoria do alto e a sabedoria demoníaca. A sabedoria do alto leva à paz, é a conclusão, tudo gira em torno dessa fonte. Porém, a sabedoria terrena leva à confusão, leva ao pecado. Então, a relação dos versículos 1 ao 12 e os versículos 13 ao 18, nós temos dois pontos aqui de Tiago: controlando a língua e controlando a mente. Duas coisas que nós precisamos entender nesse capítulo para termos uma vida de maturidade e crescimento perante o Senhor, onde Tiago vai argumentando em todo o seu capítulo, mediante as provações, relacionamento com o próximo, que é a lei do amor, a lei régia. Capítulo 3, controlando a língua e controlando a mente, que é a sabedoria de Deus, a sabedoria que provém do alto. E nesses versículos 13 ao 18, nós aprendemos três coisas. A primeira coisa que nós vamos aprender está no verso 13. Nós temos um desafio. Tiago, ele vai focar um desafio no versículo 13. E de forma bastante prática, enfática, versos 14 ao 16, a sabedoria carnal, terrena, e os versículos 17 e 18, a sabedoria do alto. Então essa será a nossa estrutura nessa noite, a nossa exposição. Um desafio, sabedoria carnal e a sabedoria do alto. Então, verso 13, um desafio. Tiago inicia o versículo 13, perceba, com uma pergunta. Essa pergunta é importante na sua argumentação. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então é muito importante que nessa pergunta, é uma pergunta retórica aqui, uma pergunta que faz esses irmãos pensarem na argumentação que Tiago vai abordar acerca da sabedoria do alto e da sabedoria terrena. Tiago começa adentrando neste desafio, nessas duas palavras que tudo indica são sinônimos aqui no texto: sábio, em algumas traduções, sabedoria, e inteligente, entendimento. Então essas duas palavras têm o conceito, sabedoria e entendimento, de uma capacidade de viver bem, uma capacidade de viver perante ao Senhor, perante as pessoas, de maneira plena. Provérbios ou os livros de sabedoria tratam muito bem essa questão, onde nós temos o versículo bastante conhecido em Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor é o princípio do saber, do entendimento. Então Tiago, ele está abordando esses provérbios, esse entendimento da sabedoria do Antigo Testamento, e está perguntando a esses irmãos: quem é sábio, quem é inteligente? Então, com o versículo 13 aqui, é um versículo de transição. Por que um versículo de transição? Porque ele falou sobre a língua. Agora ele vai falar sobre a sabedoria. Por isso que nós argumentamos ou entendemos que é um versículo de transição. Ele vai passar para outro ponto. Ele está passando de um lugar para o outro, da língua para a sabedoria. Então, provavelmente, Tiago está lembrando, por isso que eu falei, expandindo o seu argumento acerca dos mestres. Os mestres que estavam utilizando a sua língua de maneira errônea, Tiago vai argumentar nessa pergunta retórica, fazer eles pensarem como eles estavam
argumentando o seu pensamento, a sua sabedoria. Se essa sabedoria, como ele vai falar, é uma sabedoria terrena ou é uma sabedoria do alto. Então, provavelmente, os versículos 1 e 2 estejam em mente aqui quando Tiago está escrevendo esse versículo. Muitos queriam se tornar mestres, muitos queriam pelo status, por aquele momento do contexto da época, o dom do ensino, adentrar a este ofício que é glorioso, porém esses irmãos estavam adentrando, estavam praticando de maneira errada. Então Tiago está abordando isso, perguntando de maneira retórica esse desafio. Então ele está dizendo o seguinte: se você diz que é mestre, que é sábio, que é inteligente, demonstre sua sabedoria em boas obras. Em boas obras. E não somente pelas palavras, não somente pela língua, pelo falar, mas também pelo seu entendimento correto perante o Senhor. Então, Tiago, ele começa a adentrar o texto nessa pergunta retórica, mostrando que a sabedoria não é algo que nós aprendemos no cotidiano, é algo que vem de Deus, é algo que vem do Senhor como um presente, é uma sabedoria prática, uma sabedoria vivencial, que produz aqui a mansidão, como ele vai falar. É um dos benefícios, é uma das provas dessa sabedoria. A sabedoria é caracterizada com a mansidão. Mostre, veja a evidência de Tiago aqui, olhando para si, nesta pergunta retórica, mostre em mansidão a sabedoria. Mostre em mansidão de sabedoria. Então, o que é a sabedoria? Logo no início, quando Tiago vai argumentar, a verdadeira sabedoria é uma qualidade prática, que tem tanto a ver como nós pensamos, mas principalmente como nós vivemos. É isso que ele vai argumentar. A sabedoria de Deus, ou a sabedoria bíblica, ela tem um comportamento, ela tem uma moldura, ela tem algo vivencial. Tiago está interessado na qualidade da sabedoria. A qualidade da sabedoria, ele vai começar a argumentar, é demonstrada em mansidão. Em mansidão. Quem tem sabedoria tem algo para mostrar. Algo para mostrar. Ele vai continuar. Mediante condigno proceder às suas obras. Essa expressão é um qualificativo, ele está qualificando essa mansidão. Ou seja, como é que eu tenho sabedoria? Qual é o desafio desses mestres? Vocês precisam manifestar essa sabedoria que vocês argumentam em mansidão. Então, a sabedoria que Tiago tem em mente é um resultado naquilo que nós fazemos. Naquilo que nós fazemos. É uma das marcas que Tiago coloca aqui. Então, mansidão pode ser colocado também aqui, traduzido como humildade. Quando ele fala, essa mansidão é uma humildade que nós demonstramos. Por que é uma humildade? Porque vem de Deus. Não tem como nós sermos sábios em si mesmo. Não existe sabedoria a não ser do alto, sendo concedida a cada um de nós. Uma compreensão sadia acerca da nossa falta de méritos diante de Deus e uma respectiva humildade. Quem é sábio, quem tem um relacionamento correto com Deus, não tem orgulho em seu coração, porque era isso que esses falsos mestres estavam possuindo em seus relacionamentos. Eles estavam dizendo que eram mestres, mas eles estavam orgulhando-se perante os seus relacionamentos, que é aquilo que Tiago vai falar sobre a sabedoria terrena, inveja amargurada, ciúme, confusão. Veja, está distante da sabedoria de Deus, distante. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio em nosso relacionamento com Deus é percebermos que tudo vem do alto. Tudo vem do Senhor, principalmente a sabedoria.
Capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. É Deus que nos dá a sabedoria. É Deus que nos dá este grande presente para vivermos uma vida sadia. Não somente pensando as coisas de Deus, mas falando as coisas de Deus. Então, a sabedoria bíblica nos ensina a fazer, bem como a falar. Ela é integral. Ela abarca todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vivência de vida. Não basta fazer coisas boas. Nós precisamos fazer com atitudes corretas. É isso que Tiago vai nos ensinar. Tiago está lutando contra o orgulho. E todos nós precisamos lutar contra esse pecado. Orgulho. Em algum momento pensarmos que podemos fazer alguma coisa com o nosso próprio braço, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria capacidade. A capacidade vem de Deus, a origem vem do Senhor, é do Senhor que provém todas as coisas. Deus é o professor da sabedoria. Deus é o professor. Deus é que nos ensina. Deus é que nos direciona. Deus é que coloca em nosso íntimo, através da sua palavra, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é louvável. Portanto, devemos, neste desafio, acima de tudo, nesta pergunta retórica, olhar para o nosso coração. Saber se nós estamos se orgulhando ou se nós estamos se humilhando perante ao Senhor, pedindo a sua capacidade, a sua direção para termos uma vida correta perante ao seu senhorio. Ao seu senhorio. Os gestos falam mais alto do que as palavras. É isso que Tiago vai argumentar. A sabedoria precisa ser buscada. A sabedoria precisa ser buscada. Mas nós precisamos buscar na fonte certa. Porque todas as pessoas estão em busca de sabedoria. É por isso que existe a sabedoria terrena. Inúmeros professores, inúmeras filosofias, muitas e muitas sabedorias que nós temos, mas só existe uma sabedoria que é perfeita. É a sabedoria do alto. E Tiago, nesta pergunta, ele está justamente fazendo esses irmãos pensarem, olharem para si, observarem aonde estava o coração deles, mostrem mansidão de sabedoria. Veja, a sabedoria, como eu falei, tem uma roupagem, é uma vivência, mediante com digno proceder as nossas obras. Então este é o desafio que Tiago coloca diante de nós, que nós devemos também buscar, olhar para o nosso coração, se estamos neste desafio, buscando a fonte correta desta sabedoria que é Deus. Olhar para nós e percebermos se nós estamos em humildade ou se nós estamos orgulhando-se perante as pessoas. Então, o versículo 14 ao 16, ele vai falar sobre a sabedoria carnal. Tiago afirma: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Então, tudo indica, provavelmente, esses irmãos estavam se gloriando, se enaltecendo dessa sabedoria, mas Tiago vai argumentar e dizer que isso é contra o Evangelho, contra a verdade. Então, Tiago vai começar a afirmar que o oposto de um espírito amável, controlado por essa moldura, essa sabedoria, é um coração amargurado. Não esqueça que o coração é a sede das emoções. É no coração que nós temos o governo das nossas vidas, as nossas atitudes. Acima de tudo, o Provérbios vai dizer: guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Provérbios 4, 23. É do coração. É aqui que nós precisamos tratar. É aqui, meus irmãos, que nós precisamos estar conectados com Deus constantemente. É o coração. Tiago liga tudo o que é mal, terreno, nessa perspectiva carnal, a um coração caído.
Um coração que não está atrelado à mansidão de Deus. Ele não mostra a mansidão, mas ele mostra a inveja amargurada. Ele mostra um sentimento faccioso. O que é inveja amargurado aqui? Tudo indica, aponta para a competição, rivalidade, que produz ressentimentos com outras pessoas. É isso, uma inveja amargurada, uma pessoa ciumenta, uma pessoa autocentrada, uma pessoa raivosa, que quando muitas vezes as pessoas de fora querem exortar, querem arguir, querem entrar nessa situação, as pessoas ficam raivosas, ficam com inveja amargurada. Por quê? Porque não querem sair do seu próprio controle, porque é uma pessoa autocentrada. E Tiago está nos dizendo que esta sabedoria aqui é caída, é terrena, é um sentimento faccioso, uma ambição egoísta, é isso que o texto está dizendo, uma disposição de contenda, uma disposição de contenda. E o interessante, que na argumentação de Tiago, se os irmãos olharem para o texto, coração, atitude no profundo, inveja amargurada e sentimento faccioso. Isso é interessante, provavelmente aqui essas duas coisas estão interligadas. O primeiro é algo interior. E provavelmente Tiago esteja pensando o seguinte: isso que é interior, isso que vem lá do fundo, essa inveja amargurada, essa rivalidade, essa pessoa autocentrada, caminha, produz para um sentimento faccioso, algo externo. Então, é algo interno que se apresenta, externaliza-se perante as pessoas. E um exemplo disso é a vida de José. Gênesis capítulo 37, onde a Bíblia nos diz que os seus irmãos, tendo inveja dele, algo do coração, o que é que eles fazem? Vendem José como escravo. Aquilo que estava lá no interior se apresenta, é demonstrada para as pessoas com este sentimento faccioso, essa disposição, essa ambição egoísta. Então Tiago está nos exortando, principalmente a esses irmãos, aos pretendentes a mestres, a examinar o seu coração quanto às motivações que o levam para essas funções, que os levam para determinado agir. Aqui no caso o ofício do ensino, as motivações são extremamente importantes. É isso que Tiago está dizendo. Mostrem mansidão, olhe para vocês, olhe para o coração amargurado, olhe para a inveja, olhe para o sentimento faccioso, perceba onde está o coração de vocês, as motivações. Deus leva em conta, meus irmãos, tudo o que nós fazemos e pensamos, tudo. Deus leva em conta o motivo pelo qual também fazemos certas coisas, não somente por aquilo que nós estamos pensando interiormente. E mediante a isso, esses motivos que estavam no coração desses irmãos, Tiago vai dizer: não vos glorieis. Veja, não. Parem de gabar-se à custa de outras pessoas, dessa rivalidade, dessa ambição. Nem mintais contra a verdade. Então Tiago está dizendo: parem, não façam isso, olhem para a sabedoria de Deus, parem de gabar-se quanto mentir contra a verdade. Quando nós fazemos ou praticamos algo contra Deus, nós estamos indo contra o Evangelho, porque não existe neutralidade na vida. Ou nós estamos obedecendo a Deus, ou nós estamos desobedecendo a Deus. Então, se nós não estamos nessa mansidão que o texto está nos dizendo, na sabedoria do alto, Tiago está nos dizendo que não existe neutralidade, é uma sabedoria terrena que irá governar as nossas vidas, que irá governar os nossos pensamentos. Portanto, cuidado. Quando você não está com Deus, você está contra Deus, contra o Evangelho, que já vimos no capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade,
Deus nos gerou pela palavra da verdade, o evangelho de Jesus Cristo. Então, pessoas cheias de inveja, amargura, ambição, é uma contradição viva da verdade que eles pregam. É uma contradição, não tem como nós termos um sentimento faccioso e ao mesmo tempo queremos andarmos no evangelho. Tiago vai dizer: vocês estão na sabedoria terrena, vocês estão caídos. Não desminta a verdade que você prega mediante a sua conduta. A sua conduta fala mais alto do que as suas palavras. Vocês são amargurados, são invejosos, são ciumentos, vocês possuem sentimentos facciosos. Parem! É tempo de parar, é tempo de voltar para o evangelho. Vocês não podem viver assim. Essa sabedoria que desce não é do alto, mas ela é terrena. Ela é terrena. Tiago está dizendo: não é, mais uma vez, a expressão não é, não vos glorieis, parem. Esta sabedoria não é a sabedoria que desce do alto. Então, todo esse espírito errado aqui, toda essa conduta, esse desejo do coração que Tiago está mencionando no versículo 14, não vem do alto. Não vem do alto. Inveja, ambição egoísta, não são frutos de uma vida cheia de Deus. Não são frutos de uma vida cheia do Senhor. E o interessante é que Tiago vai descrever uma vida sem a sabedoria de Deus de uma maneira decrescente. Já que ele vai retratar a sabedoria do alto, nós estamos subindo, porque o nosso encontro está com a origem da sabedoria, que é Deus. Aqueles que não estão nesta esfera, conectados com Deus, eles estão decrescendo. A cada dia eles estão caindo mais e mais. Então, quem está na sabedoria terrena, há um progresso para baixo. Não há um progresso para cima, há um progresso sempre para baixo. E Tiago vai qualificar aqui essa sabedoria de 3 maneiras: decrescente. Veja, Tiago vai começando, podemos dizer, do maior para o menor, nessa maneira, dessa perspectiva decrescente. É algo que vai piorando a cada dia, piorando nesta qualificação dessa sabedoria que é terrena. Veja, a primeira qualificação, essa sabedoria é terrena. Quando o Tiago coloca essas qualificações, ele está contrastando com a sabedoria do alto. Então, se há uma sabedoria terrena, há uma sabedoria celestial. Então, Tiago tem isso em mente. Essa sabedoria é terrena em contraste com a celestial. E o que é uma sabedoria terrena? O que é uma sabedoria terrena? Uma sabedoria terrena é uma sabedoria que se preocupa somente com os valores dessa vida. Valores passageiros. Valores transitórios, em vez de uma preocupação com as coisas de Deus. Uma sabedoria terrena é uma sabedoria que é influenciada por este mundo. Somente isso, por este mundo. Quem governa a vida dessas pessoas é o mundo. É o mundo. Um texto muito importante que nós vemos essa perspectiva é Filipenses capítulo 3, verso 19. Veja só. Filipenses capítulo 3, verso 19. Os inimigos da cruz de Cristo. Um dos pontos aqui de Paulo, desses inimigos da cruz de Cristo, é que eles se preocupam somente com as coisas terrenas. Eles são inimigos da cruz. Eles não são imitadores do Senhor, mas eles andam desordenadamente, buscando algo contra Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar no verso 19 que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, vejam,
o seu coração, as suas motivações, os seus anseios, não há nada a não ser as coisas desta vida, as coisas passageiras, as preocupações terrenas, e entre essas preocupações é serem inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então esta é a primeira qualificação terrena, algo passageiro. Uma pessoa que está sempre, freneticamente, só buscando as coisas dessa vida, as coisas deste mundo. E nós precisamos olhar para si e saber aonde está o nosso coração. O que temos buscado, o que temos nos preocupado constantemente? Como estamos nos colocando perante a cruz de Cristo? Será que nós estamos abraçando a cruz ou nós estamos contra a cruz? Como está a nossa conduta perante o aguardar o Salvador que está às portas, que vai buscar a sua igreja, a nossa pátria que está nos céus? Eu preciso me concentrar nas coisas celestes, nas coisas lá do alto, porque Tiago está contrastando isso. Tiago está fazendo o nosso coração pensar, e que o nosso coração possa buscar não as coisas terrenas, aquilo que vai se findar, aquilo que vai passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo governa à direita de Deus, o soberano dos céus e da terra, Cristo nosso Senhor. É lá, meus irmãos, onde deve estar o nosso pensamento. A gente deve andar com a cabeça lá no alto. A gente não deve olhar para baixo, olhando para as coisas desse mundo, mas a gente deve olhar para cima. O coração deve estar sempre conectado com Deus, andando, mas ao mesmo tempo com a cabeça lá no alto. É assim que o crente anda. É esse paradoxo, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo, vivendo no mundo, mas conectado com Deus. É o paradoxo da vida cristã. Então nós estamos nessa vida corriqueira, nessa vida onde as pessoas estão buscando sempre o ter, sempre o ganhar, sempre a rivalidade, sempre a ambição, mas o crente ele está lá, no meio influenciando com as coisas celestes, com as coisas eternas, não sendo inimigo da cruz, mas sendo amigo da cruz. Amigo da cruz. Amigo da cruz. Em segundo lugar, ela é animal. Volte para o texto. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal. Então, no primeiro ponto, ela é terrena, em contraste com aquilo que é celestial, animal, em contraste com aquilo que é espiritual. Espiritual. Essa palavra é traduzida em outros contextos, animal, por natural. Natural. Indicando o quê? O que é uma pessoa animal aqui no texto? Uma sabedoria que é animal. É uma pessoa sem o direcionamento divino. A pessoa não tem direcionamento divino em sua vida. Essa sabedoria está em oposição à nova natureza que nós temos em Cristo. Direcionados por Cristo ou direcionados por aquilo que é terreno, animal, como o texto vai dizer. Um versículo que nós podemos ver a mesma palavra que está aqui no texto, com essa mesma percepção, é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. A sabedoria, trazendo o ponto aqui com Tiago, em 1 Coríntios, que escarnece das coisas espirituais, ou não entende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 14. Veja só. Ora, o homem natural. Então, a mesma palavra na língua grega lá, animal, está aqui traduzida como natural. Por quê? É natural? Porque não aceita as coisas do Espírito. É algo desta vida.
não têm direcionamento do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, uma sabedoria animal, ou um homem natural aqui em 1 Coríntios, é uma pessoa que não aceita as coisas de Deus. É uma vida sem direção, referente às coisas do alto. É uma direção em si mesmo. É uma direção para essas coisas, as coisas dessa vida. Porém, verso 15, veja, é o contraste. O homem espiritual, que tem o Espírito, que foi regenerado, que possui a habitação do Espírito em seu coração, arrependimento, conversão, Cristo Jesus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então nós temos homens que são guiados por si mesmo, mas também temos homens espirituais que são guiados por Deus. Por Deus. Então, qual o ponto de aplicação para nós no homem animal, na sabedoria animal ou no homem carnal? Acredito que nós devemos ter muito cuidado com a secularização que nós estamos vivendo. Aquilo que é secular. As pessoas querem incutir cada dia que Deus não existe, que a família não existe, que a instituição divina não faz mais parte, é algo retrógrado, isso é algo primitivo, isso é algo que não faz parte dos nossos relacionamentos, nós devemos viver de acordo com o nosso coração. Cada um deve se governar, não existe verdade absoluta, cada um possui a sua verdade. Isso é que um homem natural pensa. A palavra de Deus não governa mais nada, mas ele é governado por si mesmo. Ele é governado por si, na sua vida profissional, na sua vida econômica, na sua vida financeira, na forma como ele se relaciona com as pessoas, tudo gira em torno do seu governo. Eu que governo, eu que tomo a prioridade, o meu reino sou eu mesmo. E Tiago vai dizer, essa sabedoria é animal. 1 Coríntios vai dizer, essa conduta é algo natural. Meus irmãos, nós precisamos buscar o direcionamento divino. Nós precisamos lutar contra este mundo, contra este século, na presença de Deus, sendo direcionados pela palavra do Senhor, pela espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã se encontra nas Escrituras. Abra as Escrituras, leia as Escrituras, ore ao Senhor, que eu seja um homem espiritual. Espiritual. Que a minha mente, o meu coração, a forma como eu ajo, a forma como eu visto, tudo esteja relacionado à espiritualidade. Tudo, meus irmãos, deve estar tocado por Deus, direcionamento divino, tudo deve ter o toque de Deus. O toque do Senhor, o toque da espiritualidade. Tudo, meus irmãos, tudo. Nós precisamos correr nessa espiritualidade. Fugirmos da sabedoria animal. Mas como eu falei, é algo decrescente. Tiago, ele termina de maneira avassaladora. Volte para o texto. Mais uma vez, como a gente já viu nas nossas pregações, no verso 6, sobre a língua em chamas de fogo, pelo inferno. E Tiago, ele finaliza, ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito, e ele finaliza de maneira... Nós precisamos ter muito temor com isso aqui, meus irmãos. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus de maneira bastante piedosa, porque Tiago, ele vai dizer que existe uma sabedoria demoníaca. O texto está bem claro aqui. A terceira qualificação dessa sabedoria, que é de baixo, decrescente, ela é demoníaca, ela é diabólica, poderíamos traduzir. O que é isso? O que é uma sabedoria demoníaca? Essa expressão é interessante, que só ocorre aqui no Novo Testamento. A expressão diabólica só ocorre aqui no Novo Testamento. E muitos acreditam
que essa expressão significa, ou essa sabedoria, aquilo que procede dos demônios, ou algo típico de os demônios agirem. É isso que é a sabedoria demoníaca. É algo que vem dos demônios. Um exemplo, um esquema, um sistema caído, uma filosofia caída, tudo que vai contra Deus ao toque de Satanás. É isso que Tiago está dizendo. E Satanás influencia muitas mentes caídas. Não esqueça que Paulo vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, porque eles são naturais. Eles são governados pelas suas emoções, mas também pelo Deus desse século, Satanás. Satanás. Então, Tiago está nos ensinando, e a gente precisa ter isso de maneira muito em nosso coração, que há uma sabedoria demoníaca. Há uma sabedoria, há um meio em que eles tomam suas decisões, arquitetam, fazem planos, organizam os seus pensamentos, convencem pessoas, e o exemplo é a criação. Eva foi influenciada por Satanás. E tantas outras pessoas. Então, eu acredito que o exemplo de Eva é a ilustração da sabedoria demoníaca. A forma, bem sutil, como uma serpente, de maneira sorrateira, conversando: não é assim, vocês vão se tornar deuses. Quando Satanás está com Jesus, ele usa a palavra de Deus fora do contexto, mas ele utiliza. Se você se jogar daí, os anjos vão lhe pegar. Estava citando Salmos. Sabedoria demoníaca, influenciar as pessoas para que possam ir contra Deus, contra as Sagradas Escrituras. Então o que é que Tiago está nos dizendo? Tiago está nos dizendo que esses sentimentos, essa inveja amargurada, esse espírito divisionista, instalados no coração de muitos desses irmãos, procedem de uma atuação demoníaca. Satanás sabe como agir, ele sabe muitas vezes as nossas falhas, e ele vai lá naquela falha, inflama, para que a gente possa cair no pecado. É assim que Satanás trabalha. Satanás ainda continua ecoando em muitos corações. Em muitos corações. Eu acredito que a maneira mais eficaz de Satanás está nas filosofias. Porque é algo que fascina nossas mentes. Uma argumentação, um raciocínio, nas universidades. Satanás está ecoando muitas vezes nesses locais. Em muitos locais. No governo, na política. Meus irmãos, Satanás está ecoando na religião. Porque uma das características da grande tribulação, que é a igreja apóstata, é religião junto com política. São duas coisas que estão entrelaçadas. O anticristo, que será o governo caído, mas ele usará a religião. Ele se passará pelo Messias, e muitos crerão. Então as filosofias têm adentrado em muitos recintos, e nós como igreja cristã, por isso que eu falei, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que a nossa igreja seja cheia da sabedoria de Deus, para que não possamos de maneira nenhuma, algo que vem de fora, tentar adentrar, para que de algum momento a gente possa ir contra o evangelho, até de maneira inconsciente, algo bem sutil que vai crescendo e se torna algo grandioso, e a gente muitas vezes não tem controle sobre essas coisas. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com as filosofias caídas. Muito cuidado, porque Satanás está agindo em muitos corações. Quando o diabo profere uma mentira, é algo ruim, como vai dizer em João, ele é o pai da mentira. Quando usa o mundo para colocá-lo em prática, é ainda pior. Mas quando os membros da igreja tornam-se seus instrumentos para propagar a sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. É a pior. Quando um crente, de repente,
é enveredado pelos caminhos caídos de falsas filosofias. É algo triste. E todos nós, se não atentarmos para a sabedoria de Deus, em algum momento, podemos cair em algum desses pecados aqui. Tiago não está brincando com esses irmãos, ele está colocando a evidência de duas realidades. E aonde está o nosso coração nessas duas realidades? É por isso que ele vai finalizar o seu argumento. Veja, nesses dois resultados. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão. É o primeiro resultado. A inveja transforma em confusão, em desordem. E segundo, toda espécie de coisas ruins leva à prática de coisas ruins aqui. Então nós temos dois resultados de tudo isso que ele tem falado, de inveja, de sentimento, algo primeiramente terreno, animal, demoníaco. Nós temos desordem, confusão, mas também nós temos essa prática de coisas ruins. Ou seja, onde o coração dos indivíduos é errado, também será achada uma variedade de pecados sem fim. Uma variedade de pecados. Essa é a falsa sabedoria. Eu gostaria de finalizar com um texto em Lucas 22, nessa parte, que é muito interessante sobre essa relação de Satanás. Claro que tudo está na soberania divina, mas nós precisamos sempre, como o texto nos diz, atentarmos para a sabedoria, ou melhor dizendo, para a soberania divina, mas também para a responsabilidade humana. Lucas 22, verso 3. A traição de Judas. Lucas 22, verso 3. Lucas 22, verso 3, veja só. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Essa expressão entrou em Judas significa, tudo indica, que Satanás, de alguma maneira, influenciou o coração de Judas, que já estava perverso, a caminho da traição. Então, Satanás, ele sabendo dessas falhas, da traição, ele inculca, ele aguça como uma serpente, buscando isso no coração de Judas, e nós temos esse pacto da traição. Então, Satanás fez parte, de alguma maneira, não do pecado de Judas no sentido de que ele foi responsável, mas dessa orientação, dessa influência, de alguma maneira, para que ele pudesse trair Jesus. Então, Satanás não está brincando. É isso que nós aprendemos. Satanás não brinca. Satanás está ativo como um leão ao nosso derredor. Que Deus nos livre desta sabedoria terrena e que possamos buscar a sabedoria do alto, que é o que ele vai falar no verso 17 e o verso 18. Tiago agora vai retornar, volte para o texto, aquilo que ele falou no versículo 13, sobre a sabedoria que é mansa, que está procedendo segundo essas obras. Então Tiago vai finalizar com a religião pura, a religião do alto, é a expressão que ele utiliza logo no início, a sabedoria, porém, lá do alto. Essa frase, lá do alto, significa origem. Então, lá do alto, isto é, de Deus. Como vimos em Tiago 1,5, procede de Deus, e também já vimos em nossas pregações, capítulo 1, verso 17, onde nós temos mais uma vez essa expressão: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de, no caso, mudança. Então ela tem essa origem, é lá do alto. A sabedoria, porém, o contraste, lá do alto é primeiramente pura. E o interessante é que a primeira característica que aparece é a
pureza. Por quê? Porque ela é primeiramente pura. Porque Tiago está qualificando aqui a questão de essa sabedoria ser imaculada, inviolada, inocente, como o próprio Cristo é em 1 João capítulo 3, verso 3, onde nos fala sobre a pureza de Jesus. Então Tiago, ele tem essa percepção, a primeira característica, ela é pura, ela é a principal, por quê? Porque todas as outras estão atreladas a ela. Pureza que é sinônimo de santidade. Santidade. A sabedoria é pura, ou seja, ela é santa. Expressão sinônima aqui que nós podemos traduzir também, ela não tem essa, ela é pura no sentido como eu falei, ela é a chave para todas as outras. Todas as outras estão governadas por essa pureza, ela é primeiramente pura. Segundo, ela é pacífica. Ela é pacífica. Terceira, indulgente e tratável. Essas três expressões, tudo indica, está conectado à atitude. Nós devemos ter uma atitude com essa sabedoria, pacífica, indulgente e tratável. Então, pacífica, de maneira bem enfática aqui, está muito clara, significa a paz. Nós temos uma atitude com as outras pessoas de acordo com a paz de Deus. Os nossos caminhos devem ser agradáveis. Isso é a paz. Isso é o que Tiago está dizendo, é algo pacífico, mediante a pureza, a santidade de Deus. Depois nós temos a indulgência, ou indulgente, melhor dizendo, que é o quê? É justa, é razoável, ela é amável em todas as suas deliberações, em toda a sua conduta. A sabedoria do alto trata essa atitude de maneira a não criar conflitos, mas manter a paz diante desse trato, dessa expressão indulgente. E depois ele vai dizer que é tratável. Literalmente, a pessoa tratável é alguém que é facilmente convencido. É uma pessoa ensinável. É uma pessoa que é ensinável acerca da palavra de Deus. Uma pessoa tratável, uma pessoa que recebe as admoestações, sempre está disposto a aprender mediante as correções do Senhor. Depois, Tiago vai dizer que essa sabedoria é cheia de misericórdia e bons frutos. Então, esses atributos implicam aqui agora, Tiago falou da atitude, agora ele vai falar da ação. Cheia de misericórdia e bons frutos. Já vimos essa misericórdia, a lei do amor, relacionado na busca do bem do próximo, e Tiago tem essa mentalidade, acrescentando aqui bons frutos. O interessante é que nós não temos aqui, nesses bons frutos, o que de fato Tiago queira dizer nessa frutificação. É algo bastante geral na sua argumentação. Provavelmente, quando ele fala bons frutos, ele esteja dizendo que é repleto de uma diversidade espiritual. Repleto de uma diversidade. Então, é misericordiosa, o homem sábio, pleno de misericórdia, mas também ele tem bons frutos, essa diversidade, é algo amplo. Entre esses cuidados, entre esses frutos está aquilo que nós vimos em nossas pregações, o cuidado com os necessitados. O cuidado com os necessitados. E por fim, nós temos imparcial e sem fingimento. Imparcial é uma pessoa que não toma partido, sempre está à busca daquilo que é perante ao Senhor, aquilo que é imparcial, ele não busca parcialidade, Deus é o seu árbitro, a palavra de Deus, e é sem fingimento, ou seja, genuíno, algo sincero. Uma pessoa sábia é capaz de evitar envolver-se pessoalmente de algo limpo e de maneira sem mostrar favoritismo, Então, todas essas características, Tiago está refletindo acerca da sabedoria do alto. Pura, pacífica, paz, indulgente, tratável, uma pessoa ensinável, plena de misericórdia, busca a compaixão, o bem, bons frutos, diversidade, imparcial e sem fingimento. E o verso 18, ele finaliza. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem
a paz. Então, qual é o ponto de Tiago na sua argumentação? No término, a sabedoria de Deus produz a paz. É isso que ele está dizendo. Ela é pacífica. A paz genuína de Deus promoverá a conduta agradável a Deus, porque essa paz está atrelada ao fruto de justiça. Então, nessa expressão, nós temos todas as virtudes listadas no versículo 17. É o resumo, é a conclusão de Tiago. E quando Tiago está falando de fruto de justiça, Tiago está dizendo que ela pode crescer. Essa sabedoria, ela pode crescer a cada dia. Essa paz pode crescer. Uma pessoa a cada dia pode crescer em a cada dia aprender a palavra de Deus, ser tratável, aprender mais e mais com a misericórdia, bons frutos, imparcialidade constante, sinceridade constante. A paz é semeada. A paz está frutificando. Ela está preocupada com a justiça, ela está preocupada com a paz. Portanto, para nós finalizarmos, cultivar uma colheita de justiça exige um certo tipo de clima. Quando a gente vai, plantar, tem que ter o clima correto, não é isso? Se o clima não estiver bom, a terra, o cenário, a chuva, a gente não tem uma boa colheita. E é isso que Tiago está nos mostrando aqui. Uma colheita de justiça não pode ser produzida num clima de amargura, de inveja, de sentimento faccioso, algo terreno, algo animal, algo demoníaco. Mas a sabedoria de Deus, verdadeira, ela é produzida, semeando o fruto da justiça através da paz de Deus. Através da paz do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, filhos do Senhor. Então, a justiça que Tiago está dizendo aqui, esse fruto, crescerá apenas quando estivermos numa perspectiva correta. Uma perspectiva correta. Então, nós concluímos no capítulo 3, que Tiago nos informa que as nossas palavras são muito importantes e que nós devemos buscar realizar o nosso ministério como Deus nos chamou para cumprir. Não podemos controlar nossas línguas de maneira fácil, é algo muitas vezes difícil, porém Deus é o nosso ajudador. Deus enviou o seu Espírito e Ele nos enche de sabedoria. Ele controla as nossas mentes para que possamos controlar aquilo que dizemos. As marcas da verdadeira sabedoria promove humildade, graça e paz. Que Deus nos ajude a estarmos nesta sabedoria que é do alto. Amém?